Você provavelmente chegou a este vídeo com uma sensação que já virou rotina, a de que a sua vida financeira não anda. O dinheiro entra, as contas consomem tudo, o mês recomeça e por mais que você trabalhe até o limite, parece que nunca sai do mesmo lugar. Você corre, se esforça, se desgasta e mesmo assim continua preso. Agora, escute com atenção o que eu vou te dizer, porque isso pode mudar a forma como você enxerga a sua vida para sempre. Essa estagnação não é azar. Não é apenas culpa da economia, do governo ou da família em que você nasceu. A verdade é mais incômoda do que isso. Você foi inserido em um sistema que lucra com a sua exaustão, recompensa a sua obediência e faz de tudo para manter você dependente, endividado e ocupado demais para perceber a própria prisão. E enquanto você não enxergar isso com clareza, vai continuar passando os melhores anos da sua vida correndo atrás de dinheiro apenas para sobreviver, sem nunca realmente construir liberdade. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente te mantém acorrentado à pobreza e, mais importante, como começar a quebrar esse ciclo a partir de hoje, sem truques milagrosos, sem promessas infantis, sem atalhos vendidos por gente desesperada para parecer rica. Aqui você vai encarar a verdade como ela é, para finalmente assumir o controle da sua mente, das suas decisões e da sua vida financeira. Se essa mensagem já fez sentido para você, deixa seu like e fique comigo até o final. Porque o que vamos desmontar aqui pode ser exatamente o choque de consciência que faltava para virar a chave. Vamos direto ao ponto. Qual é a barreira invisível que realmente te impede de prosperar? Muita gente acredita que a estagnação é um problema puramente matemático. É a ilusão de que se o salário aumentasse no mês que vem, o sufoco desapareceria e a vida finalmente entraria nos eixos. Mas essa é a armadilha perfeita. A verdadeira raiz do seu cansaço financeiro não está no valor que cai na sua conta, e sim no sistema operacional que você usa para lidar com ele. Pense na vida real. Você certamente conhece pessoas que ganham 10, 15 mil reais por mês e vivem com a corda no pescoço, sempre a um imprevisto da ruína. Ao mesmo tempo, existem pessoas que ganham muito menos e conseguem construir um chão sólido, estável e silencioso. A diferença entre elas não está numa planilha, está na mentalidade. Quem continua preso na estagnação vive em modo permanente de sobrevivência. Enxerga o dinheiro como algo doloroso de conquistar e fácil de perder. Acredita, lá no fundo, que investir é arriscado e que ter estabilidade real é privilégio de quem teve sorte. Por isso, trabalha até a exaustão apenas para zerar as contas do mês, sem energia e sem clareza para olhar além dele. Já quem constrói liberdade de verdade entendeu uma regra diferente. Não usa o dinheiro apenas para sobreviver ao presente. Usa o dinheiro como ferramenta para comprar o próprio futuro. Para de agir por impulso e de viver no curto prazo e começa a tomar decisões baseadas em estratégia, visão e construção. O problema é que você não escolheu pensar como o primeiro grupo. Você foi condicionado a isso. Cresceu ouvindo regras silenciosas de que o dinheiro corrompe, de que os ricos são gananciosos e de que o único caminho digno é o trabalho exaustivo. E quando essa lógica se instala cedo, ela passa a dirigir escolhas que você nem percebe que está fazendo. E aqui entra uma verdade psicológica cruel. A sua mente sempre encontra um jeito de confirmar as crenças mais profundas que carrega. Se inconscientemente você associa o dinheiro a algo negativo, pesado ou inalcançável, você mesmo vai criar formas de sabotar o próprio crescimento. Vai adiar decisões, desperdiçar oportunidades e repetir padrões que mantêm a sua vida exatamente no mesmo lugar. A transformação começa aqui, porque se você não mudar essa programação interna, o seu salário pode até dobrar, mas o dinheiro vai continuar escorrendo pelos seus dedos. É por isso que tanta gente que ganha bem continua quebrada. O problema não está só no valor que entra,
mas na estrutura mental que decide o que acontece com ele. O primeiro passo prático para quebrar isso é mudar a sua dieta de informações. Comece a consumir conhecimento estratégico. Leia livros sobre finanças, escute podcasts, acompanhe conteúdos como este e, principalmente, pare de aceitar conselhos financeiros e lamentações de pessoas que estão presas no mesmo ciclo de exaustão que você. Mudar a sua realidade material exige, antes de tudo, mudar aquilo que você permite entrar na sua mente. Agora que você entendeu o peso da sua programação mental, precisamos olhar para a segunda armadilha que te mantém travado: o hábito de trocar exclusivamente o seu tempo por dinheiro. Se a sua única fonte de sobrevivência é o seu salário, você está numa posição de vulnerabilidade silenciosa. A maioria de nós foi ensinada a viver de um único jeito: trabalhar de segunda a sexta, alugar a própria energia para outra pessoa e receber um valor fixo no fim do mês. O sistema convenceu você de que essa é a única forma segura de existir. Mas existe uma falha implacável nessa lógica. O seu tempo é o recurso mais rígido e limitado que você possui. Não importa o quanto se esforce, se consegue uma promoção ou sacrifica os finais de semana com um segundo emprego, o seu dia sempre vai bater no limite inegociável de 24 horas. E isso significa que, se a sua renda depende exclusivamente da sua presença física, ela sempre terá um teto. Agora observe o padrão de quem constrói autonomia real. Essas pessoas se recusam a vender horas para sempre. Elas não trocam tempo por dinheiro de forma perpétua. Elas fazem o dinheiro trabalhar no lugar delas. E como fazem isso? Criando múltiplas fontes, adquirindo ativos e entendendo que a verdadeira estabilidade nasce da construção de engrenagens que continuam gerando valor, mesmo quando elas estão descansando. Você pode estar se perguntando como fazer isso sem herança, nem privilégios. E a resposta começa com 3 frentes práticas, que já podem ser ativadas a partir de hoje. A primeira é colocar o dinheiro que você já ganha para trabalhar agora mesmo. Se você nunca investiu, dê o primeiro passo, mesmo que seja com algo simples, acessível e seguro, como a renda fixa. O ponto não é enriquecer da noite para o dia. O ponto é mudar a dinâmica, parar de apenas gastar o que entra e começar a fazer o dinheiro suar por você. A segunda frente é criar uma linha de oxigênio paralela ao seu trabalho principal. Pode ser transformar uma habilidade em serviço, criar um projeto digital ou começar algo pequeno nas horas livres. O seu salário paga as contas do presente. Essa segunda fonte ajuda a financiar a sua saída do sistema. A terceira é focar em construir coisas que gerem valor enquanto você dorme. Isso pode acontecer por meio de investimentos de longo prazo, da criação de conteúdo na internet, de um blog ou de um produto que você desenvolve uma vez, mas que continua operando sem depender da sua presença constante. A fronteira exata que separa quem continua estagnado de quem prospera é esta: quem avança passa a vida construindo ativos que geram autonomia de forma automática. Entender que vender o seu tempo é uma armadilha não resolve tudo se você continuar cometendo o próximo erro fatal: a forma como direciona o dinheiro que já passa pelas suas mãos. A verdade crua é simples: não importa se a sua renda é de 2 mil ou 20 mil reais por mês. Se você não assumir o controle desse fluxo, vai continuar vivendo no limite do sufoco. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que ganham bem, mas vivem permanentemente com a corda no pescoço? Isso acontece porque elas gastam tudo o que entra, ou pior, gastam um dinheiro que ainda nem têm, empilhando dívidas silenciosas e criando a ilusão de que no mês seguinte tudo vai se resolver. É assim que o ciclo da estagnação se alimenta. O salário entra, você paga as obrigações básicas, usa o restante para aliviar o peso emocional do mês e no fim não sobra nada. O calendário vira e tudo recomeça. Se você não tiver a coragem de quebrar essa lógica, nunca vai existir espaço financeiro para investir. E sem investimento, autonomia nenhuma será construída. Como interromper essa engrenagem na prática?
O primeiro passo é pagar a si mesmo antes de pagar o resto do mundo. Antes de distribuir o fruto do seu esforço para a operadora de internet, para o restaurante ou para o banco, separe pelo menos 10% do seu salário para construir o seu próprio futuro. Trate essa retenção como uma regra sagrada, não como algo opcional. O segundo passo é estancar os sangramentos invisíveis. Coloque no papel tudo o que consome a sua renda. Tudo. Identifique os gastos automáticos, os vazamentos silenciosos, aquilo que parece pequeno demais para importar, mas que, somado ao longo do tempo, rouba anos da sua liberdade. Pequenos cortes hoje podem comprar um futuro muito mais leve lá na frente. O terceiro passo é estabelecer um limite racional para o seu dinheiro. Crie um orçamento simples dividido em 3 blocos. 60% para o seu custo de manutenção, aquilo que sustenta a sua vida básica. 20% para o seu crescimento, o dinheiro que começa a trabalhar por você. E 20% para a sua vida presente, com lazer e pequenos confortos, para que você consiga viver bem sem culpa e sem sabotagem. A imensa maioria das pessoas foi treinada para torrar 100% ou mais do que ganha. No momento em que você rompe essa lógica e começa a separar uma parte da sua energia para construir, você automaticamente se coloca anos-luz à frente da multidão. Agora chegamos a um dos erros mais silenciosos e destrutivos que impedem tantas pessoas de avançar: a crença de que o resgate virá de fora. Se você vive esperando que uma mudança de governo, um aumento milagroso de salário ou um golpe de sorte resolvam a sua vida financeira, então já entrou nesse jogo em desvantagem. Essa é uma das mentalidades mais paralisantes que existem. O sistema condiciona você a esperar por salvação. Muita gente acredita que, se o salário mínimo subir, se surgir um novo benefício ou se acertar os números da loteria, então finalmente vai encontrar paz. Mas a realidade nua e crua é outra. Quem terceiriza a própria salvação entrega junto o próprio controle. E quem depende dos outros para melhorar de vida acaba, cedo ou tarde, sendo governado por eles. Pense nisso de forma lógica. Quantas histórias você já viu de pessoas que ganharam na loteria ou receberam uma herança considerável e em pouco tempo perderam tudo? Isso acontece porque, quando o bolso enche, mas a mente continua condicionada à escassez, a falta de preparo faz qualquer quantia evaporar. O dinheiro não sustenta quem nunca aprendeu a sustentá-lo. A verdadeira virada de chave acontece num momento muito específico, quando você assume 100% da responsabilidade pela própria realidade. E como isso acontece na prática? Quando você para de esperar passivamente e começa a agir. O nível de liberdade que você terá no futuro será consequência direta do que decide fazer com os recursos que já tem hoje. Invista com força no seu próprio intelecto. O que realmente vai proteger você não é sorte nem um cenário político favorável, mas as habilidades que desenvolve e a forma estratégica como aprende a alocar o próprio dinheiro. Crie a sua própria segurança. Recuse-se a depender de terceiros ou do Estado para garantir a sua aposentadoria e a sua estabilidade. Quem constrói autonomia de verdade não deposita no sistema a esperança de melhorar de vida. Assume as rédeas, constrói o próprio chão e para de esperar que alguém venha salvá-lo. E isso nos leva à última barreira invisível que te impede de sair do lugar: as pessoas com quem você escolhe conviver. Existe uma constatação antiga de que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Quando o assunto é construir liberdade, essa regra age de forma implacável, como uma gravidade silenciosa. Se a sua rotina está cercada de pessoas que passam os dias reclamando da vida, terceirizando a culpa para o governo e repetindo como um mantra que o dinheiro é algo inalcançável, adivinhe qual tende a ser o seu destino. Sem perceber, você absorve essa resignação. O pessimismo do ambiente vira a sua própria desculpa para continuar estagnado. Agora olhe para quem realmente consegue construir uma base sólida. Essas pessoas entendem que o ambiente molda a percepção. Por isso se blindam
escolhem de forma deliberada se cercar de mentes que pensam em construção, que buscam conhecimento e que estão focadas em resolver problemas, não em lamentá-los. O que você precisa fazer a partir de hoje é aplicar um filtro rigoroso na sua vida. Pare imediatamente de guiar o seu futuro com base em conselhos de quem não tem os resultados que você busca. Se alguém ao seu lado está afundado nas mesmas dívidas e na mesma exaustão, não faz sentido usar a visão dessa pessoa como bússola financeira. Aproxime-se de quem está jogando um jogo de crescimento. E, se você ainda não tem essas pessoas na sua convivência física, procure por elas na leitura, em cursos, em imersões ou em comunidades online voltadas para a inteligência financeira e estratégia. Aprenda com quem já encontrou a saída do labirinto. No momento em que você eleva o padrão do seu ecossistema, a sua mentalidade acompanha. E quando a sua mentalidade sobe de nível, a sua realidade material começa inevitavelmente a subir junto. Agora que você enxerga com clareza os erros silenciosos que te mantêm travado, surge a pergunta mais importante de todas. O que você vai fazer com essa informação? A verdade nua e crua é que saber o que precisa ser feito não muda absolutamente nada na sua realidade se você não agir. A imensa maioria das pessoas consome conteúdos profundos, concorda com tudo, sente o impacto na hora, mas no dia seguinte volta a repetir os mesmos padrões automáticos. Continua torrando o que ganha, esperando por um milagre e convivendo com pessoas que a puxam para baixo. E então o tempo passa. Anos depois, essas pessoas olham para trás e percebem, com amargura, que continuam exatamente no mesmo lugar. Mas você não precisa aceitar esse destino. Cada dia que passa é um dia a menos para construir a sua autonomia. O tempo está escorrendo e a única força capaz de alterar o seu futuro é a decisão que você toma hoje. Eu te desafio a escolher apenas uma das mudanças que discutimos aqui e aplicá-la imediatamente, porque é o primeiro passo que quebra a inércia. Se esta conversa fez sentido, abriu a sua mente e te ajudou a enxergar a própria prisão, não deixe essa clareza morrer aqui. Deixe o seu like neste vídeo para fortalecer essa mensagem, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa ouvir verdades desconfortáveis. Conhecimento só ganha valor real quando gera movimento. E para eu saber que você faz parte da minoria que chegou até o último minuto e realmente absorveu a mensagem, vá até os comentários e escreva a seguinte frase: a engrenagem parou. Esse será o nosso símbolo de que você decidiu assumir o controle e não ser mais refém do sistema. Lembre-se, construir riqueza não é uma questão de sorte, é uma questão de comportamento e de decisões intencionais. Ninguém fará isso por você. E se você quer dominar de vez as regras ocultas que governam esse sistema, o seu próximo passo obrigatório é assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. O Mapa Proibido de Maquiavel, os 6 níveis do dinheiro que ninguém te contou. Clique nele e continue a sua jornada de libertação. A decisão está nas suas mãos.